Meus amigos, boa noite aos que aqui se encontram no nosso Chico Xavier e os amigos que nos acompanham pela rede social, pelo Facebook. O tema que nós escolhemos para esta noite é um tema muito atual e de uma importância muito grande, que é depressão, a tristeza da alma. Recentemente, lendo uma reportagem, eu me inteirei de um fato muito interessante. Há muitos anos atrás, eu acredito que há mais de 5 anos, vinha conduzindo um avião, um pouco mais de 200 passageiros, o piloto e o seu companheiro copiloto. Em determinado instante, o piloto saiu para ir ao banheiro e, quando ele voltou para a cabine, notou que a cabine estava fechada. E exatamente o seu copiloto, movido por uma crise de uma depressão profunda, ele se trancou, suicidou-se, matando toda a tripulação. Hoje, segundo dizem, o Conselho Aeronáutico e outros órgãos não permite mais que as cabines sejam ou possam ser fechadas por dentro. Existe um mecanismo próprio para não acontecer mais um fato desse. E o que é interessante é que ele não apresentava nenhuma característica de qualquer transtorno. Era uma pessoa extremamente alegre, bem relacionada com os colegas, com todo mundo. Entrou no avião, como todos entraram, ele na condição de auxiliar do piloto, e de repente ele é tomado por uma atitude de uma violência tanto pessoal como coletiva, chegando a se matar, cometendo suicídio e matando toda a tripulação e todos os passageiros que ali se encontravam. Para você ver como a depressão, ela é uma doença de natureza multifacetária, ela não tem um fator. Nós estamos aqui com uma psicóloga que sabe mais do que eu, por ser uma profissional atuante nessa área, que é muito difícil a gente definir, né, Suzana, e os fatores que objetivam ou que determinam uma ação de uma pessoa sobre ou com um surto dessa natureza, como a depressão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ela. Lógico que eu não tenho propriedades nem condições de falar, não sou psiquiatra, mas eu vou tratar dentro do aspecto mais espiritual, porque a doutrina espírita tem muito a nos ensinar e ajudar acerca desse transtorno que é tão, hoje, como eu disse, comum no nosso meio. Então, todos os obstáculos que a vida nos apresenta, tais como a falta de recursos materiais, que são os problemas hoje tão cruciais, principalmente no nosso país, o problema de ordem financeira, não é? As famílias, as empresas, a sociedade como um todo, se ressente muito dessa grande dificuldade que nós estamos passando, principalmente o Brasil, em virtude desse fator. Temos também as limitações físicas, as limitações intelectuais, os transtornos que são das mais variadas ordens, desde uma simples ansiedade, um estresse, até um caso mais grave de uma esquizofrenia profunda e outros mais. Tudo isso acometendo naturalmente o ser humano e também os nossos sentimentos de ódio, de vingança, não é? Não só perante os outros, mas muitas vezes o ódio a si mesmo. E são desafios que nos levam a reforçar em nós a presença do Criador, como ele aqui está dizendo, o Emmanuel, né? Então, nenhum de nós está livre, nem isento de passar por essas experiências que são tão naturais, por incrível que pareça, na vida de cada um de nós. Por quê? Porque o perfil do mundo que nós vivemos tem como esses fatores característica fundamental. Aí você vai perguntar, bem, quer dizer que a gente veio aqui para sofrer? Não, o sofrimento é uma coisa muito de cada um. As experiências muitas vezes são dolorosas, muitas vezes elas nos ofendem até o fundo da alma, mas elas têm um propósito, que é como ele diz aqui, que é buscar cada um
dentro de si o Criador, ou seja, a essência divina, que é a essência de todos nós. Nós não estamos fazendo outra coisa senão buscarmos dentro de nós os nossos verdadeiros valores, que são de natureza sagrada, por sermos filhos de um ser tão sagrado como Deus. Como sempre eu digo, além de ser extremamente amoroso, né, e bondoso para com todos nós, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ou seja, ele não deixaria faltar nada para nós, quando o próprio Jesus coloca-o na condição de um pai. E qual é o pai, né? Como ele mesmo diz, que dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Seria Deus tão injusto que permitisse que nós passássemos por tantas dificuldades nessa travessia tão difícil que é a travessia humana aqui na Terra? Mas não podemos esquecer que vivemos num mundo de provas e expiações. As provas são as nossas necessidades evolutivas mais prementes. Todos nós temos que entender que, se na pedagogia de Deus o processo do ensino e aprendizagem se vincula como algo de maior força, ou seja, tudo que nos é cobrado é porque um dia nos foi ensinado de alguma forma. Seria um Deus muito impiedoso se ele colocássemos diante de uma prova, se não tivéssemos o conteúdo para a eventual prova. Mas a forma como cada aluno se prepara para a sua avaliação, isso é problema de cada um. Por isso que você vai encontrar pessoas que lidam com dificuldades extremas, mas tem um equilíbrio, tem harmonia. Muitas vezes são pessoas otimistas, perseverantes, porque tudo na vida passa. Ainda essa semana eu comentava, a vida é eterna, os problemas são passageiros. Como é que um problema pode ser maior do que nós? E quando a gente não se coloca dentro dessa dimensão de valor, a gente começa perdendo força, nos submetendo às circunstâncias do mundo, quando o mundo deveria se submeter às nossas circunstâncias. Você imagine se Deus fosse criar um sistema de avaliação ou um sistema de lei para cada um de nós, não teríamos como viver. A lei é única. Cada um é que tem que se adaptar às normas e os limites estabelecidos pela lei. E muitas vezes nós só fugimos desses limites e incorremos nos erros. Por isso que os Espíritos dizem, aonde está a tua dor, está o teu abuso. As nossas dores são decorrentes dos nossos excessos, dos nossos desequilíbrios. E isso faz com que haja uma repercussão e uma força contrária venha atuar sobre nós, para que a gente tenha um sentido ou uma compreensão daquilo que a gente cometeu. E para conseguir, como ele diz, a saúde emocional, libertando-nos dos conflitos. Que são esses conflitos? São esses fantasmas que nós carregamos, são essas vozes que falam dentro de nós dioturnamente, muitas vezes nos acusando, nos impondo a determinadas situações, e a gente para a vida. É como eles dizem, a dor paralisa a vida, a tristeza muito mais. Então a gente para de ser quem é e passa a remoer, entrando numa monoideia profunda, fatos que já não têm tanta importância, mas a gente ainda, por imaturidade, se deixa levar. Então, libertando-nos dos nossos conflitos, é necessário a libertação da culpa pelos erros cometidos, quer estejamos nós conscientes deles ou não. Um fato que já existiu, ele perdeu a sua veracidade como fato diante de um momento presente. Passou. Mas a gente muitas vezes se prende muito mais ao passado do que procura lutar pelo presente para tentar construir um futuro. A vida ela é muito complexa. Até o tempo, nesse aspecto, ele nos tira muitas vezes do nosso roteiro de vida. Quem se culpa não assume a responsabilidade pela sua vida. Ela é um artifício criado por nós para fugirmos daquilo que deveríamos fazer. Porque a culpa, como nós vamos ver, ela vitimiza. A vitimização faz com que as pessoas recuem, se isolem, se guardem, criando um sistema de defesa, entre aspas, que na realidade não é uma defesa, mas ela cria um sistema próprio
e passa a ser uma pessoa totalmente isolada, e o processo não permite isso, porque o sistema de evolução criado para nós é o sistema da interação entre pessoas. Eu costumo sempre dizer, o que nós temos de mais igual entre nós, e o que mais precisamos entender é a nossa diferença. E somos diferentes, e por sermos diferentes, precisamos trabalhar esse fator tão importante. E ele diz, é um movimento de fuga, uma situação cômoda. É mais fácil sofrer e se sentir coitado do que tomar nas mãos a responsabilidade para construir a própria felicidade, e isso só acontece com esforço pessoal. Mas ele não quer. Simplesmente ele se acomoda, porque ele não tem, muitas vezes, vontade e disposição para ir buscar nesses meandros da própria consciência os fatores que estão sendo motivadores daquele momento em que ele está vivendo. Por quê? Porque nós temos o hábito de agir pela superficialidade. Nós procuramos sempre as coisas da maneira mais aparente possível. A gente não para, muitas vezes, para refletir, para fazer uma reflexão. Por que Jesus falou com tanta veemência? Orai e vigiai. Ou seja, o que é a oração? A oração é uma conexão com algo que você, ou por algo que você precisa, mas tem que existir uma fidelidade nesse ato. Orar por orar, rezar por rezar, isso não tem o menor sentido. Eu costumo sempre dizer, se entre um diálogo entre duas pessoas não ficar um sentimento, uma mensagem ou alguma coisa que possa mudar, não tem sentido nenhum. Então, quando ele fala no orar e no vigiar, é você cuidar de você e ver suas fraquezas, suas necessidades e procurar interagir com esse Criador que ele falou. Não aquele Deus criado pelas crenças e por alguns segmentos religiosos, um Deus que está distante de nós, um Deus que está entronado, um Deus antropomórfico, que foi criado pela nossa forma de pensar e ser. Esse Deus não existe, gente. O Deus que existe é um Deus muito mais acima de tudo que você possa imaginar, mas Ele é você em essência. É o que você tem que garimpar, procurar dentro de você. Por isso que todas as vezes que nós entramos em sintonia com esse Criador, nós sentimos a felicidade, mesmo que ela não seja plena, porque esse mundo não nos permite ainda essa felicidade plena, mas nós temos momentos felizes e com certeza já é um fator predominante para essa construção dessa felicidade que todos nós buscamos, que ela se limita, ou aliás, ela se condiciona a um fator que ainda não podemos entender, e ele ainda vai permanecer muito tempo como algo que nós queremos e pretendemos, como disse o poeta Augusto de Carvalho, a felicidade está onde a pomos, mas nós nunca pomos aonde estamos, e pensamos assim e vivemos assim. Então, diante das circunstâncias da vida, ou melhor, diante das circunstâncias da vida que nos convidam a mudar, nós podemos assumir 4 posturas diferentes. Essas posturas, elas vão definir tudo o que nós vamos trabalhar hoje à noite acerca da depressão. Quais são essas 4 posturas? A primeira, a de rebeldia. A segunda é a postura do revolucionário. A terceira, a do transformador. E, finalmente, a postura do iluminador. Vamos ver o que é que cada postura dessa demonstra ou se manifesta dentro de cada um de nós. O que é o rebelde? O rebelde tem um movimento profundamente egoístico e egocêntrico. É comum a gente ver comportamentos dessa natureza, porque as pessoas se rebelam para tirar proveitos próprios. Por quê? Porque você vai ver que as rebeliões, elas não transformam consciência, são movimentos de massa, muitas vezes até individual, mas tem como objetivo apenas satisfazer o ego. Por isso que ele diz, é o egoísmo e o egocentrismo. Ele se volta para si como se tudo à sua volta tivesse de estar à sua disposição e da forma como ele acha que tem que ser. O que acontece? Vocês estão percebendo, dentro desse tema,
como a nossa juventude está se transformando nesse paradigma, e está se entregando a esse paradigma. Por quê? Porque veja que ele diz aqui, ele acha que tudo tem que ser como ele deseja. Nós quando criança, vivemos um momento que nós chamamos de heteronomia. O que é heteronomia? São os primeiros anos da nossa experiência reencarnatória que nós dependemos exclusivamente daqueles que escolhemos para ser o nosso orientador principal, que são os nossos pais. Então, os filhos devem seguir rigorosamente toda a orientação dos seus pais, porque foram esses pais delegados previamente por eles para serem os seus orientadores. Pai não educa filho, é bom que se diga, a educação é nata. Cada espírito traz consigo a sua educação, o seu educare. Educar é dentro de si. O que é que ele vai fazer? Ele vai promover os fatores que vão estimular o seu processo educativo. Por isso que filhos de um mesmo pai são tão diferentes, porque uns desenvolvem, outros não, porque eles não têm essas bases dentro dentro da sua área do inconsciente, que rompe a partir do momento que ele começa a ser trabalhado. A partir do instante em que ele adquire sua maturidade, que é o processo do final da infância, já começando para a adolescência, ele começa a assumir para si a sua própria força interior, o seu modo de viver, o seu modo de ser. Só que ele, por ter tido uma superproteção, por não ter tido a oportunidade de buscar isso que nós estamos aqui comentando hoje, o valor interior, ele começa a ser sempre uma pessoa dependente, porque aí, ao invés dele transformar o seu processo de heteronomia para autonomia, ele não se assume, porque encontra sempre quem faça por ele aquilo que ele deseja. Daí ele se transforma num rebelde. Por quê? Porque não vão ser todos os fatores que vão lhe satisfazer. Não satisfazendo o seu desejo, o seu ego, a sua vontade, ele se rebela. Por isso que os filhos hoje se rebelam tanto contra os pais. Não estou querendo transformar isso numa ordem geral, mas são exemplos que a gente tem visto e tem sido motivo de uma grande preocupação hoje por parte daqueles que estudam esse processo na vida de cada um. A rebeldia, como ele diz, é um estágio primário em que a pessoa fixa as suas bases naquilo que precisa realmente ser transformado. Mas como está fixado no orgulho, no egoísmo e no egocentrismo, espera que os outros façam isso por ela. Ele está sempre achando que o mundo tem que mudar para satisfazer o seu desejo. O ego, o egoísmo, porque o ego é a nossa realidade mais possível de ser encontrada. Porque na realidade o que nós estamos trabalhando aqui não é o nosso ego propriamente, nós estamos trabalhando o nosso, segundo a psicologia, o nosso self, a nossa essência. O ego é o personagem que nós estamos temporariamente assumindo num processo reencarnatório. Eu estou assumindo um personagem que tem tempo de vida dentro desse meu projeto evolutivo. Terminada essa experiência, esse personagem, ele temporariamente ele deixa de existir, eu volto para a erraticidade, para o mundo espiritual, faço uma avaliação do que foi esse personagem, somado a outros personagens que eu já fui, para formar o contexto da minha vida, ver aonde eu errei, aonde eu acertei, meus valores, minhas faltas, meus conflitos, para na experiência posterior, como um processo pedagógico, como eu disse, eu vi para retificar esses valores e estimular aqueles outros que eu já tenho de forma positiva na minha vida. Veja como a coisa é tão perfeita, como são perfeitas todas as coisas de Deus. E aí, nós vamos agora para o revolucionário. O revolucionário é alguém que também não aceita as condições adversas, mas tem uma postura reativa. Veja que o rebelde não, ele apenas se rebela
não é? Mas ele não transforma nada, ele não agrega nada de positivo, porque a única coisa que ele quer satisfazer é a sua vontade, é o seu desejo. Já o revolucionário não, ele tem todas as características de um rebelde, mas ele é proativo, ele vai buscar, e consequentemente nós conhecemos as grandes revoluções. Mas vocês já notaram que as revoluções, na sua maioria, elas não mudam as consciências, porque elas são movimentos de massa. Elas mais uma vez trabalham o egoísmo e o egocentrismo. Vocês lembram-se da queda da Bastilha, que foi a maior revolução que houve na Europa naqueles tempos, e consequentemente mudou-se tudo e ao mesmo tempo não mudou nada, só fizeram mudar o sentido do poder, mas nada favoreceu como esperava que favorecesse ao povo francês daquela época. E assim foram muitas, e são muitas revoluções. Elas têm que existir? Sim, elas fazem parte do programa e do projeto da própria terra, mas a gente tem que ver qual é o sentido verdadeiro desse projeto, que com certeza tem algo a nos ensinar, e todos eles têm o seu motivo e sua razão de ser. Nós não podemos aqui relegar nenhum e sermos críticos a ponto de não querermos entender as coisas naturais do projeto da vida que vivemos aqui. É diferente do rebelde, pois não aceitando, quer modificar tudo com a força que o movimenta. Então ele vai sempre, ele vai buscar, ele é um lutador, né? E consequentemente ele quer mudar tudo de forma caótica, reagindo contra as circunstâncias que a vida apresenta. Ele passa por cima de tudo, e você sabe que o revolucionário é assim. O que é que mais ocorre nas grandes revoluções? As mortes, a agressividade, né? São processos de violência que não levam a nada em termos de evolução pessoal. Muitos passam a vida assim, e ele fala aqui exatamente de um movimento pendular. Isso é muito importante, porque todos nós estamos dentro desse movimento, ora na situação de onipotência e prepotência, ora na situação da impotência, porque na revolução são duas forças que atuam, a que impõe e a que se contrapõe, mas vencedor e vencido passam por uma mesma experiência que não levam a nada. Por quê? Porque ali é um movimento de orgulho, de egoísmo, de egocentrismo. Mais uma vez, a gente está vendo que essas posturas têm que ser muito bem vistas para a gente saber o verdadeiro sentido que elas têm. Por isso que eu condeno muito os movimentos de massa. Se você quer transformar uma nação, se você quer transformar esse país e fazer desse país um país bom para todos nós, invista na educação, nas bases, principalmente nas bases. Então, uma escola que não tem qualidade significa uma sociedade sem qualidade. Por quê? Porque a revolução de toda a realidade da vida, ela é de natureza íntima, é pessoal. Porque se você quer mudar o mundo, comece a mudar o seu próprio mundo. Você mudando o mundo, começa a mudar. E vem agora uma outra postura, que é a postura do transformador. Essa já é legal. O transformador também não aceita as condições adversas da vida como o revolucionário, mas tem uma postura proativa, transformando-a para melhor. Em que sentido? Por se conhecer, aceita a situação que não pode mudar. As maiores dificuldades em nós são não queremos aceitar coisas que não podemos mudar, principalmente o outro. Quantas pessoas vivem dentro de uma relação querendo mudar o outro? Eu costumo sempre dizer, relação íntima não é instituição correcional, casamento muito menos. Não adianta você estar ao lado de uma pessoa que mudou para você, porque ela muda até o dia que ela quer. Quando ela não quer, ela não muda mais. É uma questão de egoísmo. Isso a gente vê no dia a dia. As pessoas, para se amarem, têm que ser livres. O amor tem como sua principal fonte de sobrevivência a liberdade. Porque o amor tem essa coisa maravilhosa, que é o entendimento independente da distância. Para se conhecer, aceita as situações que não pode mudar
e busca realizar todas as ações para mudar gradativamente aquilo que é do seu poder. Então, você tem que olhar aquilo que é seu, a parte que é sua. Não adianta você querer construir na terra do outro, porque tudo que você fizer é do outro. Eu costumo sempre dizer, as pessoas dizem assim, eu tenho que encontrar o amor da minha vida. Não faça isso não, que isso é suicídio, gente. O amor da sua vida é você. Aquilo que a gente procura fora é porque falta dentro. Se você se alia ou se une a uma pessoa, dependendo do amor dela, você vai morar na casa dela até o dia que ela quer. Um dia que você não for mais interessante, ela manda você embora e você fica sem uma casa para morar, porque você esqueceu a sua casa. Você se autodespejou para ir se condicionar ao outro. Eu não estou querendo aqui demover as instituições, principalmente de família, mas é muito importante que as pessoas entendam que para que haja união, tem que haver força de unidade. Se as unidades não estiverem bem estruturadas, a união, ela corre o risco de não existir, de se corromper. Está sempre atento ao poder real que traz em si mesmo o da realização e o da transformação. Não existe um processo mais grandioso na convivência do que a transformação. Toda transformação, ela nos leva à incerteza, à insegurança, por isso que ela é muito difícil de ser entendida. Mas só com a transformação é que o processo pode crescer. Então, o que nós estamos fazendo aqui, neste mundo, é exatamente buscando essa transformação. Ou seja, ser amanhã uma pessoa melhor do que hoje. E hoje eu ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Isso faz você crescer interiormente. E finalmente a última postura, que é a do iluminador. Essa estamos muito distante, mas a gente não pode deixar de sonhar. Porque o iluminador é aquele que depois de se transformar, transmuta-se, ilumina-se. É alguém que depois de ter superado o nível de todas as formas, todas as dificuldades, todas as lutas, se angeliza. É o último estágio da evolução, na qual a criatura planifica-se após realizar toda a transformação interior. Passa, a partir daí, a iluminar o caminho de outras pessoas. São esses grandes líderes que nós conhecemos. Imagine um homem como o próprio Martin Luther King, que fez uma revolução nos Estados Unidos, né, defendendo um projeto fantástico da não segregação racial, defendendo uma causa, e consequentemente foi um homem que lutou por isso, porque ele tinha esse dom da iluminação, ele amava o próximo. Tivemos outro grande, que foi o próprio Gandhi, que dizem que ele foi um revolucionário, chegam até a dizer que Jesus foi um revolucionário. Não, esses homens não fizeram nenhuma revolução, esses homens provocaram foi uma grande transformação pelo poder da iluminação, mostrando que o amor está acima de tudo. E o que tem faltado para a construção de uma vida melhor para toda a sociedade humana é a falta de amor. Tem um amigo que diz que o que falta para a humanidade são seres humanos, e é verdade. Então, essa condição de iluminação é o que todos nós buscamos. Vocês, para que entendam melhor, na escala evolutiva, nós ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos. Veja como nós estamos atrasados. Ainda estamos passando logo, se Deus assim permitir, depois de vencermos todas essas posturas, para a condição de um espírito bom. Ainda teremos uma tendência para o mal, mas já não teremos tanto como temos agora. Iremos ser uma pessoa mais controlada, teremos uma postura de maior solidariedade humana, para chegarmos à condição de um espírito puro e perfeito. E quando ele atinge essa condição de um espírito puro e perfeito, ele não precisa mais nenhuma escala para evoluir. Mas aí a vida ficaria sem sentido. Ele ia entrar num processo de letargia total, porque ele pode tudo. Vocês sabem que quando uma pessoa, nessa nossa experiência, tem tudo, ela passa a não ter nada. A vida perde o sentido. E o que é que eles fazem? Eles fazem o que um ser iluminado faz: volta para vir resgatar os outros que ficaram, porque o projeto ele é de unidade, em busca da coletividade, como eu disse.
Então, eles têm uma preocupação muito grande. É quando os mestres vêm buscar os discípulos. Por isso que Jesus se coloca exatamente dentro desse contexto. Jesus foi um espírito que passou por todas as escalas, a ponto dele mesmo dizer: podereis fazer o que eu faço e muito mais, porque o que você está sendo um dia eu já fui. Eu sei que alguns torcem a cara para não querer acreditar, mas se não fosse assim, não haveria como nós entendermos. Ah, Jesus foi o filho predileto de Deus. Que pai é esse que tem filho predileto? Quer dizer que nós somos os excluídos? Não. Todos os filhos de Deus são filhos de Deus, a ponto dele dizer: o sol nasce para todos. A lei divina, ela atende a todos. Se Jesus tivesse cometido o menor erro, que ele, lógico, não cometeria, ele assumiria um ônus muito maior do que nós, porque ele disse: a quem muito for dado, muito será cobrado. Ele sabia e sabe o peso de cada fato da vida de cada um de nós. Os nossos erros são muito primitivos e imaturos, porque ainda somos seres ignorantes da condição de espíritos primitivos. Mas esses espíritos, eles voltam, como eu disse, e vêm resgatar, mostrando que a gente pode, tirando essa desesperança, essa tristeza, muitas vezes o desânimo que tem nos abatido tanto, e nos mostra luz, quando muitas vezes estamos presos às penumbras que nós próprios criamos, que são esses escuros da alma, que tanto nos tortura por falta de uma coisa que ele também disse com muita propriedade: você é luz que brilha a vossa luz. Então eles estão exatamente nos estimulando a fazer essa luz brilhar. É essencial que o infeliz reflita que a vida, em todas as suas manifestações, sejam elas adversas ou prazerosas, é um convite para o despertar da essência divina que se manifesta em cada um de nós. Essa essência divina, o que é? É a própria essência de Deus, é esse Deus que habita dentro de cada um de nós. Por isso que eu digo, se você quer ver Deus, se você quer buscar Deus, só precisa olhar para dentro de você. Como nós pouco nos olhamos, pouco nos sentimos, consequentemente nós estamos distantes desse Deus. Essa é a nossa genética espiritual. Qual é? O amor, a perfeição, o divino, o transcendente. Tudo isso através de um único fator: o conhecimento. Então, sem conhecimento não se chega a nada. Duas coisas que são fundamentais para a doutrina espírita, fundamentais: estudar e observar. Você tem que ser um estudioso e um observador. Se você não usar desses dois atributos, você está distante da doutrina. Por isso que estamos vendo por aí verdadeiras aberrações em nome da doutrina, que é tão bonita, tão rica, mas as pessoas ainda insistem em buscar o caminho da facilidade, inventando e criando coisas que ela não permite, mas a gente tem que respeitar. Todas essas posturas, como nós vimos, têm uma mesma intenção positiva. Veja que ele não tira delas o valor que elas têm. A de não aceitar as condições difíceis que a vida nos apresenta como convite à mudança. Porém, as duas primeiras têm a intenção positiva. A rebeldia e a revolução, ela tem uma intenção positiva. Não vamos tirar dela o que ela tem, mas com direção ou direções profundamente equivocadas. Por quê? Porque elas estão voltadas para o ego, para o egocentrismo e principalmente para o egoísmo, que é, no caso, é uma maior evidência do ego. São posturas eminentemente egóicas e negativas. Então, as evoluções e as rebeldias não são positivas e nem alavancam o processo de natureza individual do ser espiritual que somos. Somente as duas últimas aliam
a intenção positiva a uma direção adequada, realizando com certeza aquilo a que se propõe. O que é? A mudança das condições difíceis da vida, como nós comentamos aqui no início, transformando-se e transmutando-as para melhor. Então vejam como é difícil a gente coordenar a unidade do processo de vida que nós estamos vivendo. Como é complexa a vida quando a gente começa a entrar nesses meandros, mas é necessário. E por que foi que eu falei dessas posturas e o que é que elas têm a ver com a depressão? Tudo que nós falamos aqui está associado aos processos depressivos, como nós vamos ver. Porque todo conflito é um convite ao crescimento da criatura. Porque tira você da inércia. Os conflitos, no bom sentido, são as nossas comparações dentro de uma vivência familiar, social que nós vivemos. Ela não sabe o que quer, mas já sabe o que não quer. Ou seja, já nos dá o sentido da escolha. Ela sabe que aquelas imperfeições geradoras de grandes conflitos não são adequadas para ela. Ela viu, vocês viram, que aquelas posturas, tanto da evolução como da rebeldia, a gente viu que não é tão adequada, porque elas trabalham e são muito mais ligadas ao ego e o egocentrismo, ao egoísmo, né? Talvez a pessoa não queira ainda pagar o preço da mudança. Isso é tudo, gente. Pagar o preço da mudança. O que significa isso? Passar pelo que tem que passar. Segurar a barra, como a gente costuma dizer. Se tem que segurar, vamos segurar. Se você recebe o diagnóstico de uma doença, você tem que entender que a doença existe. Que não adianta você negar, se revoltar, porque você não vai mudar. Você tem que se nutrir de forças, aceitando para poder mudar, que é o processo da transformação. Porque eu digo sempre, a mente é quem comanda tudo. A mente que cria uma doença, ela cria a cura dessa doença, é lógico, senão ela deixaria de ter o valor que ela tem. Talvez a pessoa ainda não queira pagar o preço da mudança, mas já é um avanço não desejar aquilo para si. Veja que a gente agora está entendendo que tanto a revolta como, aliás, a rebeldia como a revolução, eles não são fatos, né? Não são posturas tão bem definidas e proativas na vida de todos nós. Nós devemos buscar mais a transformação, que é de natureza interior, e buscar, que é o sentido da vida, a iluminação. Então, todas as imperfeições que geram os erros na própria pessoa, nos outros e no mundo à sua volta, são grandes produtores de conflitos para si. Quem de nós não enfrenta todo dia um conflito? A gente começa brigando com a gente mesmo, quando o dia inicia, não é? Quando a gente acorda, já tem um mundo de vozes falando coisas que só Deus é quem sabe. Ela não aceita, pois seu desejo é que não existisse o conflito causado pelas imperfeições, mas nós não podemos. Por quê? Porque eu acabei de dizer, nós somos espíritos imperfeitos. Por sermos imperfeitos, temos que trabalhar as imperfeições. Isso não é um castigo, não é uma condenação, isso é um processo evolutivo. Não adianta você querer promover o que não se promove. A escala da vida não permite saltar os degraus, a gente tem que subir degrau a degrau. É isso que valoriza o sentido da vida. Não adianta uma vitória sem ter o trabalho para se conquistá-la. Então, como ela não pode mudar as circunstâncias internas e externas, apenas com base em seu desejo, cai em uma posição de impotência com o processo depressivo. Então, o que é que significa a palavra depressão? Ela é derivada de uma palavra latina chamada depremere. O que é depremere? De significa baixar, e premere é pressionar, ou seja, pressionar para baixo. Ou seja, a depressão é uma doença, aliás, um transtorno que a psiquiatria considera como doença, mas a doença, para ser caracterizada dentro da nomenclatura médica, teria que ter um diagnóstico definido, ou de imagem,
ou bioquímico, mas a depressão não tem, por isso que alguns consideram ela como um transtorno. Mas vamos considerar, como eu não sou psiquiatra, nem vou aqui polemizar dentro de um campo que eu não tenho nenhuma ascendência, mas há uma baixa dos níveis de humor do paciente. E nós vamos entender o que é isso, porque é comum hoje qualquer pessoa triste é chamada de depressiva. O que existe pessoas por aí, pseudomédicos, diagnosticando depressão, não é fácil, principalmente na casa espírita. E eu digo isso com propriedade, com condições particulares, porque eu atendo um sem número de pessoas que vêm com essa proposta, e o que eu faço é pedir, todas as vezes que a pessoa apresenta qualquer característica de uma tristeza que permanece, é procurar um profissional de saúde, um psiquiatra, para que ele possa fazer uma avaliação do quadro. Só o psiquiatra pode fazer uma avaliação e diagnosticar uma depressão. Ninguém pode fazer isso. É imaturo e inconsequente você se arvorar do direito de fazer uma coisa que é eminentemente da ciência médica, principalmente da psiquiatria. Então, é muito perigoso as pessoas. A gente, muitas vezes, eu atendo pessoas, pelo que elas me falam, pelo comportamento e o histórico dela, eu particularmente considero um processo depressivo, mas eu não posso dizer. Eu tenho que mandar ela trazer isso por escrito, por um diagnóstico de um profissional qualificado. Nem os psicólogos podem, né, Suzana? O psicólogo é o grande auxiliar, ele é quem envia, né? O psicólogo é o grande auxiliar, o primeiro auxiliar para o tratamento da depressão, depois do medicamentoso, é o psicólogo, é o terapeuta. Então, os psiquiatras indicam os psicólogos quando acham necessário, e a gente ainda entra na terceira parte, que é o tratamento espiritual, que a gente vai falar com ele, para formar essa tríade necessária para ajudar as pessoas dentro de um processo depressivo. A característica mais marcante dos estados depressivos é um sentimento de tristeza ou vazio. Há uma dificuldade em sentir prazer pela vida, resultando em uma insatisfação para viver. Vocês estão vendo que a gente já está começando a pensar em alguma coisa com relação àquelas posturas. Veja que aqui no diagnóstico depressivo já nos dá alguns sinais. Mas vamos em frente. Outros motivos. A depressão é uma doença originada por uma tristeza que insiste em permanecer. Segundo a nomenclatura médica psiquiátrica, são 15 dias de uma tristeza insistente, já pode se caracterizar, segundo eles, como sendo um processo depressivo. Mas a gente vai chegar lá. Algumas pessoas dizem, que eu já escutei muito, é falta de Deus, como se fosse fácil uma pessoa com depressão encontrar Deus. O que ela menos encontra nessas horas é Deus, porque a sua tristeza, muitas vezes o seu inconformismo, o seu conflito não permite ela nem se ver, quanto mais ver Deus. Outros dizem que é frescura, que é preguiça, enfim, apenas criticam. Eu estou mencionando esses fatores porque a depressão, ela não é uma doença só do paciente, ela é da família. Vocês vão ver que a família se envolve e tem uma importância muito maior do que você pode imaginar dentro de um processo de auxílio a um depressivo. Mais do que tudo, como ele diz aqui, o depressivo precisa de apoio, principalmente familiar. E na maioria das vezes, como eu disse, é onde ele menos encontra. Por falta de... Hoje já melhorou muito. Mas antigamente não se tinha a menor ideia, e a pessoa muitas vezes, ela era injustamente criticada dentro da própria família, chamada de incompetente, preguiçoso, e não sabia que a pessoa estava diante de um quadro tão difícil como a depressão. Mesmo sendo uma doença, um transtorno, né, a depressão não tem sinais físicos ou bioquímicos evidentes, como nós dissemos, como acontece, por exemplo, no acidente vascular cerebral, o popular derrame, em que ocorre uma paralisia do corpo e aquilo é fácil de ser diagnosticado. Agora você veja a depressão como ela é. Uma pessoa, muitas vezes, atenta até contra a vida, vai para uma UPA dessas aí, fazer um atendimento, e aquele médico que está de plantão,
examina, faz uma avaliação tudinho e manda ela ir para casa dizendo que ela não tem nada. Uma pessoa que não consegue comer, não consegue dormir, com vontade de se matar, e ainda recebe de um profissional esse depoimento dizendo que ela não tem nada. Veja como ela é complicada. A depressão está associada a sentimentos como dor, amargura, veja como ela é multifacetária, desencanto, desesperança, baixo estima, mas principalmente culpa. Todos nós, reencarnantes, somos herdeiros de culpa, disso a gente não pode se livrar. A culpa, ela é autêntica na vida de todos nós. Por quê? Porque se a reencarnação é o retorno à carne, significa que quando eu saí daqui eu deixei débito, por isso que eu estou voltando. E esses débitos são exatamente as minhas culpas. Por isso que a gente encontra em famílias tantos conflitos. São reencontros para reajustes que só Deus é quem sabe. E graças a Ele é que o véu do esquecimento do passado faz com que eles se suportem, porque se não fosse assim, eles se matariam novamente. Olha como é sábia a natureza dentro desses processos. E ainda tem gente que não acredita na reencarnação. A depressão é diferente das doenças comuns, como mudança de humor, que todos nós temos, que chama de distimia, e das respostas emocionais de curta duração, como a tristeza momentânea e o desânimo passageiro, que todo mundo tem. A tristeza, ela é fundamental em nossas vidas, porque quando a gente comete um erro, quando a gente magoa uma pessoa, se a gente não ficar triste, a gente continua cometendo os mesmos erros. Foi aquilo que a gente falou lá no começo. Então, ela estimula o desenvolvimento e o equilíbrio interior. Então, essa tristeza, muitas vezes, a saudade, tudo isso nos remete para os momentos de conflito, de dificuldade, até mesmo de sofrimento, mas faz parte do contexto. Só que diante dos problemas as pessoas ficam tristes, mas encontram uma maneira de superar isso, porque ser triste não é estar triste. Tem pessoas que estão tristes e não são tristes, aquilo é um fato, é um momento. Tem pessoas felizes que têm momentos de tristeza, todos nós temos, isso é natural da vida. No caso da depressão, a tristeza não dá trégua, mesmo que não haja uma causa aparente. Um dos problemas maiores da depressão, muitas vezes, é a falta de um motivo, que eles chamam de uma depressão endógena, ou seja, ela é de natureza profunda que você não encontra. Mas vocês viram, naquelas posturas, quanta coisa estamos realizando sem que tenhamos a menor noção do que estamos fazendo. Por quê? Porque nós temos um passado que reclama atitudes no momento presente. Então vamos ver os dois tipos de depressão. Nós temos o transtorno depressivo recorrente. O que é um transtorno depressivo recorrente? É aquele que é repetido por episódio. Recorrente é aquela que termina, passa um tempo, volta, está sempre. Então esse transtorno depressivo, a pessoa experimenta um humor deprimido, perda de interesse e prazer, além de energia reduzida, levando a uma diminuição das atividades, em geral, pelo menos durante 2 semanas. Veja que eles têm pelo menos um período como um ciclo para ser observado. Então a pessoa está triste, agora é preciso que você veja o fator que motiva. Por exemplo, um luto muitas vezes dura mais de 15 dias ou muito mais e pode não ser um processo depressivo. Porque não é fácil, por exemplo, a perda de um filho para uma mãe que tem tanto amor por ele, ela com 15 dias ela não vai deixar de estar triste. Então, exatamente é para esses casos que existe uma avaliação mais madura e mais objetiva. Quem vai dar o diagnóstico é o próprio paciente relatando o que está levando ele àquele quadro. Mas nós temos o mais grave, que é o que a gente mais percebe aqui, e que me chamou muita atenção, e eu tenho me debruçado muito, que é o transtorno afetivo bipolar, que é uma característica da depressão. Alternância entre episódios de mania e depressão, ou seja, altos e baixos. Tem pessoas que saem de um processo depressivo e entram num processo de mania.
ela não tem um parâmetro definido de equilíbrio emocional. Ou ela está triste demais, ou ela está alegre demais. Então, o que acontece? Muitos vêm para aqui, para o Chico, e que quando ele sai de um momento de uma depressão, aí começa querendo ser tudo aqui dentro. Olha, eu quero trabalhar, eu quero aplicar passe, eu quero fazer palestra, e a gente nota que ali já se caracteriza um quadro de mania, que mania na psiquiatria significa euforia, não é repetição de um fato, é euforia. As pessoas ficam eufóricas e tem que ter muito cuidado. Olha, tem pacientes depressivos que são curados de maneira, que elas são medicados de maneira errada, e ao invés de eles saírem da depressão, eles se afundam mais dentro do processo depressivo, porque eles são bipolares. Olha o que ele diz aqui. Os episódios de mania envolvem humor exaltado ou irritado, excesso de atividade, autoestima inflada, menor necessidade de sono e aceleração do pensamento. Muitas vezes eles são até confundidos com esquizofrênicos, né, Suzana? Muitas vezes eles têm uma característica até de uma esquizofrenia. Eles são elétricos, como nós dissemos. De repente eles caem, usando aquela nossa expressão, depremério, vão lá para baixo. Então imagine você tratar um transtorno de uma oscilação dessa natureza. O psiquiatra tem que ser muito observador, muito experiente, para saber distinguir quando o processo é uma simples depressão ou quando vem acompanhado de uma bipolaridade. Isso é muito sério e precisa ter muito cuidado. Observação: um episódio depressivo pode ser caracterizado como leve, moderado ou grave, dependendo da intensidade dos sintomas. Você pode ter uma depressão leve, é aquela, como ela é de natureza, na maioria das vezes, incapacitante, não de forma geral. Ele acorda de manhã, aí não tem muita disposição para trabalhar, não quer mais se encontrar com os amigos, não liga a televisão para assistir sua novela, ele começa mudando aos poucos os hábitos. Já se insinua como sendo uma depressão leve. Aí, à medida que ela vai se fixando como realidade na vida dele, porque ela é muito traiçoeira, a depressão. Daqui a pouco ele vai anulando-se mais ainda. Ele já não quer mais trabalhar. Aí começa se excluindo da vida. Começa se isolando. Já fica mais em casa, já não quer mais ouvir um documentário, não atende mais o telefone, sai da rede social, e aquilo vai aumentando. Daqui a pouco ele está dentro de um quarto, deitado numa cama, já sendo vítima de uma depressão mais grave, e essa sim é difícil de ser tratada, porque ele não se ajuda, ele não ajuda. Aí não adianta dizer pense em Deus, leia o Evangelho como muitos dizem, ele não tem condição de ler nem o nome dele no documento que ele possui, ele nem vê isso. Tem deles que nem as necessidades fisiológicas fazem mais na hora certa, nem no lugar certo. Você imagine que quadro de tristeza é esse que a pessoa mergulha. Eu considero como sendo a doença mais grave que possa existir. Se você quiser desejar mal a uma pessoa, deseja uma depressão, principalmente dessa natureza. É muito difícil. Eu digo porque hoje é meu material de trabalho, não dizendo mais uma vez como profissional, mas como terapeuta espiritual, como aqui a gente trabalha. É difícil, mas todos saem. Existem outros vários tipos de depressão. Os mais comuns são os episódios depressivos. Então, você pode ter episódio depressivo, mas eles geralmente dura 4 meses, 5 meses, 6 meses, e ali você fazendo um tratamento, uma medicação bem adequada, você sai. Existe a depressão sazonal, essa é outra depressão interessante. Se eu tivesse tendência à depressão, eu seria vítima de uma depressão sazonal, porque no dia que eu acordo e não vejo o sol, eu fico triste. Eu tenho uma dificuldade muito grande com a ausência de sol. Eu jamais moraria num lugar frio que não existisse sol. E para que vocês tenham uma ideia como essa depressão sazonal ela é evidente, é que, por exemplo, o país que mais tem depressivo e mais suicida é a Suíça, porque é um país que praticamente vive mergulhado no inverno, porque lá praticamente neva o ano todo. E digo a vocês, na Suíça é que se pratica a morte assistida. Não sei se vocês sabem como é. A pessoa que tem uma doença terminal ou dentro de um processo depressivo grave, ela vai lá, faz um
uma espécie, redige um documento como se fosse um testamento. Eles colocam, é uma empresa, coloca você dentro de um quarto e coloca 2 catéteres, um no braço, outro no outro. No braço ele coloca o anestésico e bota uma torneirinha para você acionar. E no outro ele bota o remédio, não seria um remédio, mas a droga que vai lhe matar. Só que ele dobra o catéter, ele dobra a mangueirinha, ela fica com ele dobrada na mão direita e fica com uma coisa. Quando ele aciona o anestésico, à medida que ela vai adormecendo pelo fato da anestesia, a mão vai abrindo e o veneno vai começar a penetrar no seu corpo e ali ela morre, e a gente chama isso de morte assistida, como também tem eutanásia. Mas aconteceu um fato interessante na própria Suíça. Por isso que a Suíça tem mais estranhos do que suíço, porque é um país onde praticamente não nascem mais crianças e eles são pessoas muito tristes, e é um país que hoje praticamente ele é invadido por turistas, pessoas de fora. E o que é interessante, que eles fizeram uma pesquisa, é que a maioria dessas pessoas que iam praticar essa morte assistida, ou até mesmo a própria eutanásia, eles verificaram que eram pessoas depressivas e pediram a elas um período, segundo consta, de 60 dias para que elas pudessem fazer um tratamento medicamentoso, um antidepressivo, e 80% depois de 60 dias não quiseram mais praticar a morte assistida, sair do quadro depressivo. Então veja que o depressivo, ele não quer, o suicida, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Aliviando-se da dor, ele continua vivendo. E nós sabemos que a morte não elimina um processo depressivo. O que não falta no mundo espiritual são depressivos, né? Então, existe também a depressão profunda, como nós falamos. E, para finalizar, eu vou pular algumas coisas aqui. O que a gente pode fazer, finalmente, o que a gente pode fazer para cuidar ou se libertar de um processo depressivo. Não é verdade quando dizem que a depressão não tem cura. A depressão tem cura, sim. Afinal de contas, ela é uma doença de natureza eminentemente da alma. Aliás, todas as nossas doenças, elas têm a sua gênese na própria alma. Então, o que é que você precisa? São 4 dicas importantes para que você possa se libertar ou se curar de um processo depressivo. Primeiro é a percepção, você perceber, porque geralmente o depressivo, ele não quer perceber, ele não aceita nada, ele não quer nem que diga que ele é um depressivo. Então, para curar a depressão, a pessoa será convidada a conhecer a verdade que existe nela, por mais difícil e dolorosa que seja essa verdade. Vocês estão lembrados das posturas que nós falamos, tem tudo a ver. É processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, como um parto, que por mais que produza dor, gera vida. Então, ele não quer mergulhar nos motivos, porque mais uma vez ele vai sentir a dor. Mas ele tem que fazer, ele tem que aceitar. Para isso é necessário o quê? Se libertar de 2 sentimentos que nós falamos aqui, o orgulho e o egoísmo. Geralmente o depressivo, ele ainda permanece com esses sentimentos ativos dentro dele. Então, percepção. Segundo fator, aceitação. Conciliar-se com os adversários interiores. Isso depende muito da mentalização da pessoa. Essa é a maior dificuldade que uma pessoa deprimida possui, pois é muito difícil aceitar as condições que a vida impõe e ter que transformá-la pacientemente, porque ele quer o resultado imediato. Veja que quando ele é submetido a um tratamento medicamentoso, leva de 15 a 20 dias para que os medicamentos eles possam fazer efeito, e muitos têm dificuldade por esperar. E demora mais ainda o tratamento espiritual, porque ele é de natureza mais profunda. Ao mesmo tempo em que não aceita, a pessoa deprimida tem um movimento de acomodação, como nós dissemos, causado pela impotência em mudar as coisas ao seu bel prazer. Acomodação é uma falsa aceitação. Eles não deixam no meu cantinho, eu estou bem, eu fico aqui, como se aquilo fosse algo que é pior, porque tristeza só alimenta tristeza. A pessoa deprimida alterna momentos de revolta e de grande conflito com momentos de acomodação ou falsa aceitação. Ele diz que está bem, está recolhido, mas não está. Uma reflexão. Então vejam que
você tem que perceber, né? Aceitar e agora refletir. Refletir é uma condição da luz, é uma condição do espelho. Esse momento de reflexão é essencial para que o deprimido reflita sobre sua vida e sobre o movimento interno que o leva a se deprimir. Por isso que a psicanálise tem uma importância muito grande, porque todos os nossos problemas do presente têm sua natureza e consequências do passado. É um passado que não quer sair de dentro de nós. E ele nos maltrata, nos condena da maneira como ele acha que deve fazer, porque nós assim permitimos. Aí é preciso uma força interior para não aceitar, como eu disse, essas vozes gritarem como elas gritam tanto dentro de nós. A reflexão é próprio ato da vigilância. Olha aquela expressão, orai e vigiai. Estar atento a todo movimento desequilibrado para manter o equilíbrio. Uma característica de quase todos os depressivos. E finalmente, ou quase finalmente, nós estamos no fim, a decisão, você tem que decidir, que geralmente ele leva um tempo para decidir. Aí é onde entra o auxílio da família, que muitas vezes tem que interferir, orientando, pedindo, tendo paciência para que ele decida em querer resolver o seu processo depressivo. Após as reflexões necessárias, que foram os fatos anteriores, ao processo de mudança, o processo de mudança é fundamental tomar a decisão. Tenho que decidir, eu quero ficar curado, eu quero ficar bom. A vida precisa disso. Eu digo sempre, todo desejo é manancial de poder. Tudo o que você deseja, você pode. Se ela chegou, foi porque você trouxe, e só você pode mandar ela ir embora. Assim é a vida. Muitas pessoas empacam nesta fase por preguiça, acomodação ou por impaciência nos ganhos secundários. É outro problema sério, ganho secundário. A gente quer resolver tudo e não percebe que a vida trabalha dentro de um tempo que nem sempre é o nosso. Aí é preciso paciência. Mas eu não estou bem, mas vai melhorar. Todo dia, como uma pessoa que nega beber, mas todo dia ela vai tomando um pouquinho d'água, daqui a pouco ela volta ao hábito normal de beber. É essencial lembrar que Jesus nos motivou sempre a termos uma atitude proativa diante da vida. Olha ele falando aqui do Mestre Jesus. Ele nos ensina, batei e abre-se-vos-á. É preciso bater. As portas não vão estar abertas para que você tenha ela a seu bel prazer. É preciso que você vá buscar, porque senão não faz sentido. Dessa mesma forma, há um provérbio tibetano que diz: abram-se as portas do universo para mim, pois estou decidido e pronto para viver. Olha que coisa maravilhosa. Abram as portas. Eu quero viver tudo, gente. Jamais devemos nos conflitar ou renunciar ao processo da vida. Portanto, sem um movimento em direção àquilo que dizemos querer, sem uma decisão firme e operante, continuaremos esperando indefinidamente pela mudança, a que a gente chama de heteronomia. Ele tem que resolver por mim. Se não vem a mim, não resolve. Você tem que buscar, porque é você que precisa. Até que resolvamos começar a ação pela transformação. E finalmente, concluindo, vem o que eles chamam, depois de decidir, vamos agora agir. O que é que significa? Como dissemos anteriormente, é fundamental estabelecer um plano de ação para valorizar a vida a partir de pequenas iniciativas. Então ele vai procurar o psiquiatra vai fazer uma orientação medicamentosa, vai indicar a terapia, vai buscar o psicólogo e procura o tratamento espiritual. Se ele procurar esses 3 caminhos, com certeza ele sai rapidamente e muito mais rápido do que ele possa imaginar de um processo depressivo. Agora, para isso é necessário que a pessoa tenha como função principal esse motivo, essa ação, porque se você não tomar a decisão, não adianta. Eu vou levar a pessoa lá no centro, ela tem que tomar a decisão para vir. Muitos dizem assim: olha, eu estou com depressão, mas eu não queria ir no centro. Eu digo: eu também não vou onde você está. Você precisa, não vem, porque eu sei que isso é acomodação e não ajuda, porque ela vai se sentir mais vítima ainda. Olha, a minha situação está tão ruim que até um espírito veio atrás de mim. Olha que confusão. Então é preciso você entender
que essas forças, elas atuam tanto de forma positiva como de forma negativa, são forças, e consequentemente há e haverá sempre um motivo para não deixarmos de acreditar que a vida é tudo o que temos de melhor, que nós estamos aqui condenados a uma única coisa, sermos felizes, e seremos felizes para sempre. Uma boa noite a todos.